Mais uma vez, paz seja convosco. Louvamos a Deus neste novo dia, esse Dia das Mães, em que nós podemos, com as nossas mamães vivas, eu tenho esse privilégio, seja com as nossas mamães que já se foram, nós possamos louvar ao Senhor pelo tempo que as tivemos conosco. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical das Doutrinas da Graça. Semana passada nós finalizamos a meditação sobre a primeira doutrina da graça, que fala sobre a depravação total do ser humano. Então, nós iniciamos o tema da graça irresistível. E quando nós falamos da graça irresistível, nós estamos falando em relação à salvação. Não há por que pensar em conflito a respeito do livre-arbítrio, porque nós não estamos falando dos desejos e vontades humanas nossas do dia a dia. Nós estamos falando da graça irresistível, aquela que nos aproxima do Senhor, aquela que nos leva junto a Deus, para que nós possamos, então, nós recebermos o privilégio de vivermos com Ele eternamente. A obra de Deus, nós falamos que muitas vezes nós resistimos a essa graça, mas nós resistimos até o momento em que Deus Ele dá a voz final, em que Ele dá o comando final. Não há problema, digamos assim, em relação à soberania de Deus, porque Deus a permite, mas Ele vence a nossa resistência assim que Ele quiser. Deus faz uma obra, uma das obras que Ele faz em nós é nos trazer-nos à fé. Como que nós podemos entender essa condição da fé? Como que nós vivíamos no mundo, nós não tínhamos a figura de Deus no nosso coração, andávamos segundo o desejo do nosso coração e de um momento para o outro nós recebemos a fé em Cristo. Romanos capítulo 9, versos 14 a 18. Romanos capítulo 9, versos 14 a 18. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover tua misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover tua compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A gente, quando medita a respeito da depravação total do ser humano, nós muitas vezes olhamos e achamos que Deus está fazendo muito forte, é muito pesado isso. Nós não somos tão maus assim. Mas quando nós começamos a pensar na salvação, quando nós pensamos na condição da graça, a coisa ela fica mais complicada ainda. Nós queremos a graça de Deus, mas não são todos que recebem a graça de Deus. O apóstolo Paulo ele está dizendo exatamente a respeito disso. E ele fala: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus ele é injusto por ele derramar da sua graça, trazer a pessoa à fé e outras ele não fazer isso? Porque nós temos que começar a definir quem Deus é para nós. Por mais que esse tema seja um tema incômodo aos nossos corações. Se Deus ele é soberano, ele comanda e ele manda 100% das situações. Mas há pessoas que não se convertem. Há pessoas que não aceitam, não desejam. E o apóstolo Paulo fala: será que Deus ele é injusto por permitir que algumas pessoas elas não recebam a graça? E aí ele afirma que a ação é total e completamente dele. Ele decide ter misericórdia de quem ele quer. Poxa, mas por que ele não derrama da misericórdia dele para todas as pessoas? Por que todas as pessoas elas não são alcançadas? Nós não temos resposta a isso. Nós não temos resposta porque que uns aceitam e outros não aceitam. Por que alguns se rendem e outros não se rendem? Mas o apóstolo Paulo ele vem trazendo esse pensamento sobre a Escritura, falando sobre Faraó, em que o Faraó ele foi levantado para que se manifeste a glória e o poder do Senhor.
Ele foi levantado ali para que ele possa testificar e atestar, mesmo com a sua vida, da grande poder do Senhor. E ele finaliza o verso 18, diz: logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E também ele endurece o coração a quem lhe apraz. Não é algo que os nossos corações entendem e que nós temos que receber muitas vezes pela fé. Verso 20 e 21 do Romanos capítulo 9. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez por que lhe fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, outro para a desonra? E aí nós vemos a questão da indignação humana. Nós vemos como o nosso coração ele tem dificuldade de aceitar o comando de Deus. Nós temos dificuldade de aceitar, em especial, como Deus ele vai fazer isso ou ele vai fazer aquilo outro. Como essa pessoa que é tão boa, uma pessoa que faz obras sociais, ou mesmo que está na igreja, ela pode ir para o inferno. E aí o apóstolo Paulo ele continua no seu discurso dizendo claramente: quem somos nós para discutirmos com Deus? Nós não temos nenhuma gerência, nós não temos nenhuma ação, porque tudo vem de Deus, a menos que você tenha no seu coração a condição de um Deus que ele não é soberano. Soberania, ela pode ser total ou parcial. O seu Deus, ele é soberano em que medida? O meu Deus, ele é soberano na totalidade. Quando nós entendemos a soberania de Deus na sua totalidade, mesmo os reveses que vêm sobre nós nas nossas vidas, eles são entendidos diante de uma nova ótica. Nós não ficamos desesperados. Podemos ficar tristes, podemos ficar preocupados, podemos até ficar chateados, porque aquilo não aconteceu conforme nós queríamos, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está no controle. Mais especificamente, a graça irresistível, ela se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião dos nossos corações, porque os nossos corações, eles são rebeldes. Nosso interior, ele é rebelde, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí o objetivo de Deus é trazer-nos a fé em Cristo para que nós sejamos salvos. Apenas quando Ele age, apenas quando Ele dá o comando, apenas quando Ele derrama da sua graça, nós podemos dizer verdadeiramente sim ao nosso Deus. Se a doutrina da depravação total, como falamos anteriormente, é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade da graça irresistível. E nós estamos construindo fundamentos. Você acha que você não é tão ruim assim? Você acha que você tem algo de bom a oferecer? Talvez você ainda não tenha sido convencido da necessidade do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Talvez você ache que há algum caminho, alguma forma, talvez uma obra social, talvez a frequência do culto, talvez o tempo que você se dedica à oração nos montes, mas para isso, para Deus não é nada. Ele diz que os melhores atos nossos, as melhores ações, elas são diante dele como trapos de imundícia. Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que nós estamos mortos sem Cristo, em nossos delitos e pecados. Nós somos incapazes de nos submetermos a Deus por causa da nossa própria natureza. A nossa natureza não aceita. A nossa carne, ela grita, ela se rebela porque ela não quer se submeter à vontade de Deus. Jamais creremos em Cristo se Deus não vencer a nossa rebelião. É como um animal enjaulado que, se ele não receber um sedativo, ele continua rosnando e atacando as pessoas. Às vezes a gente vê na televisão resgate de animais, captura de animais silvestres, e a gente vê quão agressivos eles são. Muitas vezes por temor do que irá acontecer, mas eles são agressivos. Se não houver alguma contenção, como uma coleira, uma coisa longa, entendeu? Que vá prender aqueles animais de rua, eles não aceitam. E nós somos como esses animais.
Só que em vez de Deus ele nos acorrentar, em vez de Deus ele nos agredir, ele nos constrange, ele nos envolve com essa graça, como se fosse uma grande névoa, como se fosse a água de uma piscina em que nós somos envolvidos e nós não conseguimos mais sair. E aí, como um peixe, nós paramos de lutar e nós aceitamos aquilo, não porque nós queremos, mas porque Deus nos convence. Alguém pode dizer, sim, o Espírito Santo tem de nos atrair a Deus, mas nós podemos usar nossa liberdade para resisti-lo ou aceitá-lo. E aí, a doutrina do livre-arbítrio dentro do contexto salvífico, em que o Espírito Santo, ele, com a sua figura divina, ele atrai a pessoa, faz com que a pessoa ouça a palavra, convence ela no coração, mas dentro desse entendimento errado, a pessoa ela pode dizer sim ou ela pode dizer não. Se você acreditar que nós podemos dizer sim ou dizer não a Deus, quer dizer que Deus na sua vida, ele não é soberano. Ele é parcialmente soberano. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque a vida é sua. Você vai dar conta do Senhor diante dele no dia do juízo, assim como eu vou dar. Todavia, isso não é o que a Bíblia ensina. A resistência ao ponto de Deus querer e o homem não querer, isso não existe nas Escrituras Sagradas. Se não houver a ação contínua da graça salvadora, sempre usaremos a nossa liberdade para resistir a Deus. Uma realidade. Nós usamos a nossa liberdade para resistir à vontade de Deus. Para não ler, para não orar, para não buscar, para não ter tempo na presença do Senhor. Assim nós usamos a nossa liberdade. É assim que nós agimos diante das autoridades humanas e também agimos diante da autoridade divina de Deus. Isso é o que significa ser incapaz de nos submetermos a Deus. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso o pendor da carne, o lado para onde ele tende. Quando as pessoas estão fazendo alguma construção civil, então eles usam um fiel, que de uma maneira muito arcaica é um barbante com um peso embaixo. E aí você coloca aquele peso do lado da parede, do lado da coluna, para você ver se aquela coluna ela foi construída de uma forma reta ou não. Se ela não foi, ela vai sofrer um peso maior e há perigo inclusive daquele prédio ou aquela construção ela cair. Então, quem é o fiel? Quem é aquele que diz que nós estamos certos ou estamos errados? Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, que a Bíblia diz que o pendor da nossa carne, a vontade da minha carne, não é agradar a Deus. A vontade da minha carne é sempre ser inimiga de Deus, pois nós não queremos estar sujeitos à lei de Deus. Nós queremos estar sujeitos à nossa vontade. Nós, pela nossa carne, nem que nós quiséssemos, nós poderíamos estar, como o apóstolo Paulo fala. E ele finaliza o verso 8 dizendo, todos os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você vive para você, se você vive achando que você pode resolver os seus problemas, que você pode tomar as suas decisões e que não há consequências, você exclui das suas decisões Deus, você não é um amigo de Deus, você é um inimigo do Senhor. Se uma pessoa se torna humilde ao ponto de submeter-se a Deus, isso acontece porque Ele deu a nós uma natureza nova. Como que nós podemos, como seres rebeldes, nós podemos nos submeter à vontade soberana de Deus? Apenas quando Ele age. Ele coloca em nós este componente. Não é um item de fábrica. Quando você compra um carro, o carro vem com 4 pneus. Ele vem com volante, ele vem com motor, e você não precisa perguntar para o dono da concessionária, o vendedor, se aquilo faz parte, porque aquilo naturalmente vem. Mas, por exemplo, ar-condicionado não é um item de fábrica. Vidro elétrico não é um item de fábrica. Alarme, som não são itens de fábrica. São coisas que são ou concedidas ou compradas. No nosso caso,
a nossa humildade, a nossa capacidade de nos submetermos a Deus também não é um item de fábrica. Nós somos pecadores por natureza, todos nascem pecadores. E Deus concede a alguns essa capacidade de nos submetermos a Deus. Essa humildade é uma nova natureza. É um coração substituído de pedra por um coração de carne. Se uma pessoa permanece tão endurecida de coração e orgulhosa que não se submete a Deus, isso acontece porque Deus não lhe deu tal disposição de espírito, e esse é um grande conflito dos seres humanos. Como Deus ele não concede isso a todos? No texto anterior que nós lemos de Romanos, ele fala: eu dou para quem eu quero. Por que ele faz isso? Nós não temos essa resposta dentro do âmbito humano. Nenhum pastor, nenhum vidente, nenhum sacerdote de nenhuma religião vai conseguir chegar nesse denominador. Por quê? Deus ele decide salvar alguns e não salvar a outros. E é interessante essa condição, porque dentro do nosso contexto humano também nós decidimos fazer algumas coisas boas e outras não. Mas pastor, nós somos seres humanos, nós refletimos a imagem de Deus. Então nós estamos vendo, por exemplo, a condição do sul, como está aquilo ali. Alguns apenas vão sentir no coração o desejo e outros vão realmente agir. Alguns vão demandar recursos, outros não. As pessoas, elas são iguais. Mas para algumas pessoas, Deus ele toca de uma maneira diferente, mesmo que você não aceite, mesmo que você não concorde. Se uma pessoa permanece tão endurecida de coração e orgulhosa que não se submete a Deus, isso acontece porque Deus não lhe deu tal disposição de espírito. Mas para vermos isso mais claramente, nós devemos examinar as Escrituras. Não basta eu dizer isso para você. João capítulo 6, verso 44. Se o Pai não trouxer, João 6, 44. por favor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O apóstolo João está dizendo: ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum ser criado, homem, mulher, nenhuma pessoa preta, negra, branca, asiática, nenhum ser que é recém-nascido, ou adolescente, ou adulto, nenhum idoso, ninguém pode vir ao Pai, vir a mim, Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus não alcançar a pessoa, ela não é alcançada. Por isso que nós vemos tantas pessoas nas igrejas que estão na igreja e não são filhas. São pessoas que estão lá, são pessoas que estão ouvindo o Evangelho, mas elas não são convertidas, elas são qualquer coisa menos cristãos. Esse trazer de Deus é a obra soberana da graça, sem a qual nenhum de nós será salvo de nossa rebelião contra Deus. Outra vez, alguém pode reclamar dizendo: Deus atrai para si mesmo todos os homens e não apenas alguns. Será que isso é verdade? Rosângela, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E a pessoa pode falar: não, ele atrai a todo mundo. Ele vai atrair todos, mas quem são esses todos? Quem são essas pessoas? Não há alguns problemas, no entanto, há alguns problemas sérios nessa reclamação. Um dos problemas é que a palavra todos não se refere a todas as pessoas. É algo que a gente já tem tratado dentro dos ensinos da nossa igreja. Nem sempre todos são todos. Como assim, pastor? Essa totalidade pode ser de um grupo. E nesse caso todos aqueles que Deus der. Deus ele entrega todos, mas não é todos na totalidade. Um dos problemas é que a palavra traduzida por todos não se refere a todas as pessoas. Jesus disse apenas: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Devemos averiguar contextos semelhantes em João para determinar ao que este todos provavelmente se refere. E aí você tem que entender uma coisa. Uma palavra, ela não tem sentido só ela. Uma palavra, ela tem sentido dentro de um contexto. O que o contexto está dizendo? Porque você pode pegar uma palavra qualquer, ela tem vários significados dependendo do contexto em que ela se encontra. Então, se eu já dei esse exemplo para vocês, meu aniversário está chegando, eu chego e falo assim, olha, todos estão convidados para o meu aniversário. Todos quem? Todos que estão assistindo na internet? Todos do Brasil? Todos quem? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em nós lermos as Escrituras Sagradas dentro do contexto de que está sendo aquela palavra colocada. E quando nós meditamos em textos, em especial livros bíblicos, que é a nossa prática nessa manhã, nós temos que olhar para o ensinamento de João dentro do livro de João. Porque ninguém melhor do que João para explicar o que João fala. Se eu ouço, e é uma falha nossa, se eu ouço alguma coisa que a Menísia falou, eu tenho que ir atestar com a Menísia. Não adianta eu perguntar para a Luísa, porque a Luísa ela vai ter a visão dela, a Rosângela vai ter a visão dela, mas quem sabe o que ela falou foi a Menísia. E nós temos que ir ao texto de João para buscar isso. João capítulo 11, versos 50 a 52. 49 a 52. Menísia? Caifás, porém, dentre eles, um sacerdote mediano advertiu José: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem, pelo povo que não venha perecer toda a nação. Ora, ele um discípulo de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só povo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse texto é um contexto semelhante ao texto de João 12:32, em que Caifás, o sumo sacerdote, falou mais verdades do que ele mesmo sabia. Ele falou de coisas ali que não procederam dele. Ele está falando sobre a vida do Messias. Caifás sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele decidiu preservar o contexto dele como sacerdote, as regalias, as coisas que ele tinha na vida dele, em vez de realmente entregar a mensagem correta. As últimas palavras descrevem o alcance da morte de Jesus. Conforme João apresenta no Evangelho, Jesus não morreu por um único grupo de pessoas, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele falou isso. Então nós estamos falando de filhos dispersos, não são todos. Então essa condição de todos dentro desse texto, ele também está trazendo a condição de pessoas que são separadas. Talvez Caifás aqui entendesse que a salvação seria apenas para os judeus, mas não é isso que Deus fala. Deus ele nos alcança como Israel de Deus milhares de anos depois. Jesus não morreu por um único grupo, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, todos eles. Isto é uma referência aos gentios que Deus atrairia eficazmente a si mesmo quando ouvissem o Evangelho. Então Caifás, mesmo sendo um sacerdote judeu, mesmo sendo uma pessoa que não via nada além do judaísmo, ele fala que há um povo de Deus que é fora do judaísmo e que estava disperso e que iriam ser atraídos. Por que a gente tem tanta certeza disso? Porque não havia dispersão ainda do povo judeu. Isso acontece depois da queda de Jerusalém, 70 depois da morte, depois de Cristo. Depois que Cristo morre, é derrubado de Jerusalém, entendeu? E as pessoas começam a ser perseguidas. Nero, ele vai atrás dos judeus e começa a queimá-los em tochas no seu jardim. E os judeus eles começam a ir para todos os lugares. Ali começou a dispersão. Uma dispersão necessária para que eu e você fôssemos alcançados. Mesmo assim, Caifás, sem conhecer Deus,
Porque apesar de ele vestir vestes sacerdotais, ele não conhecia Deus. Ele fala de uma profecia a respeito de Deus. Uma profecia que atrairia eficazmente a si mesmo quando ouvissem o Evangelho os gentios. Foi o que aconteceu comigo e foi o que aconteceu com você. Nós somos atraídos ao Senhor. Nós fomos atraídos para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho. Nós somos chamados filhos de Deus, porque Deus nos escolheu para sermos adotados. Ele nos escolheu. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio da vontade, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por mais que a gente queira fugir dessa realidade, Deus ele nos escolheu filhos antes da fundação do mundo. E Jesus disse, como nós lemos em João, aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu. Nós podemos arranjar toda e qualquer formas de teorias para justificar nosso aceite. Mas a única forma de nós justificarmos esse aceite é excluirmos a soberania de Deus. É podermos deletar um texto como esse, de Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que no final diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E no começo dizendo que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se você começar a recortar texto das Escrituras Sagradas, talvez você consiga algum respaldo para a sua confiança que você escolhe a Deus e não ele escolhe a você. Portanto, se este é um bom texto correspondente, o todos, em João 12:32 que nós lemos, não se refere a todos os seres humanos, e sim a todos os filhos de Deus. É uma decisão que você tem que tomar. Deus, ele é soberano ou não é soberano? Ele comanda ou ele não comanda? Você tem arbítrio? Ele não manda. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que pertencem de toda tribo, língua, povo e nação. E aí nós fazemos uma junção do João 12:32 com esse texto de Apocalipse e falamos assim: e eu, Cristo, quando for levantado da terra, atrairei todos os filhos de Deus a mim mesmo, de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9 está trazendo esses dispersos que Caifás falou. Essas pessoas que estavam perdidas e que foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Ou você poderia dizer João 10:15, por favor? Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai. Eu a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida Pelas ovelhas. pelas ovelhas. Que ovelhas? Aqueles que o Pai deu. Não são todas. Há as ovelhas que são dele e as ovelhas que não são dele. Você poderia dizer: atrairei todas as ovelhas, porque Jesus disse. João 10:15, eu dou a minha vida pelas ovelhas, todas elas. Você pode dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas que me seguem. João 10:27, todas elas.
Ou poderia dizer, eu atrairei todos os que são da verdade, porque Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, João 18:37. Ou poderia dizer, atrairei todos os que são de Deus, porque Jesus disse, quem é de Deus ouve as minhas palavras, as palavras de Deus, João 8:47. Ou poderia dizer, eu atrairei todos o que o Pai me dá, porque João 6:37. Lê, Luli, por gentileza. João 6,37. Desculpa. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. É isso mesmo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que tem em mim, de modo nenhum lançará embora. E aquele que o Pai não dá? Essa é a pergunta. O que é e o que o Pai não dá? Será que eles são atraídos? Jesus está dizendo que não. Em outras palavras, refletindo no Evangelho de João, que nós estamos meditando várias passagens, está a verdade que Deus Pai e Deus Filho, e por que não dizer Deus Espírito Santo, atraem pessoas das trevas para a luz de uma forma definitiva. Aquele que foi realmente atraído por Deus nunca se perde. Aquele que é atraído por Deus, ele pode se afastar em alguns momentos, mas ele volta. É a grande confiança que nós temos quando nós temos os nossos filhos, pessoas que ouviram o Evangelho e se desviaram. Eles, em algum momento, a palavra de Deus vai ser novamente verdade no coração deles. Esperamos por isso. Cristo morreu por isso. Ele foi levantado por isso, para que todos os que são filhos sejam atraídos a Ele. Mas todos quem? Os que o Pai dá. E aqueles que o Pai não dá, eles não vão ser atraídos. Nós citamos com frequência aquele texto no dia do julgamento em que as pessoas vão falar assim, mas em teu nome? E Jesus vai falar assim, eu nunca vos conheci. Esse nunca se refere à eleição divina, que está lá no livro de Efésios. Ele nunca conheceu aquelas pessoas, apesar de praticarem obras humanamente boas, nunca fizeram aquilo pela motivação correta. Fizeram talvez para conseguir algum recurso, para que alguma coisa mude, seja alterada, mas não porque realmente amavam a Cristo, porque isso só pode acontecer quando o Pai entrega nas mãos essas pessoas a Cristo. Ele foi levantado por isso, para que todos sejam atraídos a Ele, todos os filhos, todas as ovelhas, todos os que são da verdade, todos aqueles que o Pai dá ao Filho. O que João 12:32 acrescenta é que isso acontece hoje na história, por ser Cristo mostrado a todo mundo, e por serem pregadas as boas novas de que todo aquele que crer em Cristo será salvo. Mas quem que pode crer em Cristo? Apenas os filhos, apenas as ovelhas, apenas aqueles que o Pai dá. Na pregação do Cristo levantado, Deus abre os ouvidos dos surdos. As ovelhas ouvem a voz de Jesus e o seguem. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. João 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deixam isso. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As que não são ovelhas dele, não reconhecem a voz dele. As pessoas que não são ovelhas dele, não ouvem a voz do bom pastor e seguem qualquer pastor. A gente vê em Timóteo que nos últimos tempos, as pessoas, ao ouvirem as palavras do Senhor, elas ficariam incomodadas e os ouvidos ficariam cheios de coceira, porque o que interessa para elas não é ouvir o Evangelho, porque o Evangelho ele é incômodo. Ele traz o seu coração a uma luz que nós não queremos que ele seja exposto. As nossas más obras, elas são trazidas à luz através do Evangelho. Nós não queremos isso.
A principal objeção de usar o texto de João 12:32 para atrair, como atrair todos, para negar que o trazer de João 6,44 realmente produz o vir a Cristo, é a maneira como João descreveu a relação entre o trazer do Pai e o fracasso de Judas em seguir a Jesus até o fim. Muitas pessoas usam o contexto de Judas como uma pessoa que foi atraída a Deus pelo Pai e se perdeu. Só que quando nós vemos a condição de Judas, a única coisa que ele não foi atraída pela graça de Deus. Ele foi atraído por qualquer coisa. E quando nós vemos a condição histórica, Judas ele fazia parte de um grupo que chamava os Zelotes. Os Zelotes eram um grupo de 5 que haviam entre os judeus, eu sempre esqueço algum, mas vamos lá, escribas, fariseus, zelotes, essênios e mais um outro que eu esqueço. Tá? Os zelotes, eles eram pessoas rebeldes e revolucionárias. Se você assistiu a série do The Chosen, você vai ver que havia um homem lá que também era dos zelotes. Judas, ele era zelote. E aqueles homens, eles tinham como objetivo derrubar o Império Romano. Acabar com o controle do Império Romano. E Judas, ele, dentro do meu entendimento, ele se une a Jesus vendo aquelas milagres e maravilhas. Quando você vê a série, isso é bem ilustrado. A condição de Jesus multiplicando pães e as pessoas elas se rendendo àquilo, aos milagres e maravilhas. Jesus andando sobre as águas e tantas outras coisas. E ele, como um zelote, imaginou, poxa, agora nós vamos conseguir derrubar o Império Romano. Agora realmente eles vão se curvar a nós. Só que Jesus ele tinha uma mensagem diferente. Ele não tinha uma mensagem de confronto. Ele tinha uma mensagem de submissão. Ele não tinha uma mensagem de ira, mas uma mensagem de amor. Ele não tinha uma mensagem de guerra, mas tinha, na verdade, uma mensagem de paz. E quando nós vemos o fim dos evangelhos, a condição de Judas, ele vendendo a pessoa de Cristo por 30 moedas de prata, uma profecia de um profeta lá do Antigo Testamento. E ele vê, depois ele se constrange pelo que ele fez, não porque ele se arrependeu, mas porque ele teve remorso em relação às consequências do que haveria sobre a vida dele. Aquele homem joga aquelas moedas dentro do templo. Aquelas moedas são recolhidas e compradas num campo. A parte não foi colocada porque eram dinheiro de sangue, os próprios sacerdotes acreditavam nisso. E aquele homem, atribulado pelo seu pecado, foi e se enforcou. Uma condição muito diferente de Pedro, que também negou a Cristo, mas que em vez de se matar, ele se arrepende, porque sobre ele foi derramada a graça do Senhor. Sobre ele foi derramada a confiança, a segurança de que haveria o perdão sobre a vida dele. Em João capítulo 6, versos 64 e 65, vamos ler por gentileza? João capítulo 6, (64 e 65). Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disso que lhes tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for procedido. E aí Jesus responde essa questão, exatamente falando, Judas ele estava no meio de nós, mas ele não era dos nossos. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o singular o havia de trair. E aí ele, como o Filho de Deus, ele como uma pessoa que vivia a palavra, ele sabe que não era função dele separar os ovelhas dos bodes, o joio do trigo, porque isso vai ser feito no dia do juízo, no fim dos tempos. E Jesus permite que Judas continuasse ali, porque ele iria realmente cumprir um propósito amargo, mas um propósito que era necessário. Judas não cria nele, apesar de todo o ensino, de todos os convites que recebera. E porque Jesus sabia aí disso, o explicou nas palavras, ninguém poderá vir a mim,
se pelo Pai não for concedido. Houve muitas influências para o bem na vida de Judas nesse sentido. Judas foi cortejado, convidado, atraído e viveu com Cristo por mais de 3 anos. Mas o ensino de Jesus em João 6,44 e 6,65 é que a resistência de Judas à graça não foi o fator decisivo. O que foi decisivo é que Judas não foi concedido de vir a Cristo. Pô, pastor, mas isso não é justo. Isso não é certo. Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Que nós possamos receber o chamado de Deus. Que nós possamos honrar esse chamado de Deus. Mesmo sendo pecadores. Mesmo sendo pessoas difíceis de lidar. Mas que nós possamos glorificar ao Senhor em todas as coisas. Amém, meus queridos? Senhor, louvamos o Teu nome por este período de escola bíblica dominical. Nós queremos, Pai, Te louvar, porque acreditamos que somos filhos de Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, nos curvar, nos submeter e também glorificar ao Senhor através da nossa obediência. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.